A paz do Senhor, meu amado irmão, minha querida irmã, meus prezados alunos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês nesse momento. Estou aqui para postar mais um vídeo da nossa série de lições da CPAD, dessa feita a lição de número 7, de 12 de fevereiro de 2023. A lição de hoje tem como título Estevão, um Marte avivado. Temos aqui a oportunidade de poder estudar um pouco sobre a vida dessa personagem, Estevão, que era contado como um dos diáconos da igreja primitiva, mas que se destacou como sendo um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que tinha uma vida avivada, e é considerado como o primeiro mártir da história cristã. A vida de Estevão, ela nos inspira, porque nós sabemos que, apesar da aparente posição dentro da igreja que ele ocupava, por ser, se olharmos, compararmos como é visto hoje a questão do diácono como na hierarquia, como pertencente basicamente ao primeiro grau da hierarquia, mas ele era de fato um homem que tinha um contato com Deus muito grande, isso mostrando que para Deus a titulação, a posição que a pessoa ela ocupa perante os homens, ela não diz muita coisa ou não diz nada diante de Deus. Deus, ele de fato, o que conta para Deus é o que as pessoas são e não o que elas têm. Então isso é muito importante, porque cada um de nós devemos ter essa consciência que quando Deus, ele de fato quer usar cada um dos seus servos, ele não depende necessariamente de que esses seus servos ocupem uma posição de destaque, uma posição que o faça diferente das demais pessoas. Deus, ele usa a quem ele quer, da maneira como ele quer, e nada pode impedir o agir de Deus. Deus, ele é um Deus que ele procura corações dispostos a serem usados por ele, corações tementes a ele, para que ele possa encher da sua graça e do seu Espírito. E temos aqui, então, diante de nós o exemplo de Estevão, o Marte avivado, que é o título aqui dessa lição. Aí o textuário da lição nos apresenta o seguinte: mas ele aqui se refere a Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Esse texto ele vai reaparecer dentro da leitura em classe, e aí nós teremos a oportunidade de meditar um pouco nesse texto, inclusive de tirar um equívoco que, infelizmente, desde a minha infância, a minha adolescência, pré-adolescência, que eu vejo sendo repetido em relação ao contexto, ao momento no qual essa frase ela foi proferida por Estevão. Desde criança que tenho ouvido pessoas pregarem, ensinarem, colocando o momento no qual essas palavras foram ditas num contexto totalmente fora daquilo que a Bíblia apresenta. E aí eu chamo a atenção para você que é pregador, que é professor, que trabalha com o ensino da palavra de Deus ou com o evangelismo, tenha muito cuidado com textos que
por serem tão conhecidos, por serem tão falados, às vezes nós não temos o cuidado de lê-lo, observando o contexto do texto, tanto o seu contexto imediato quanto o seu contexto remoto, e aí a gente continua ensinando, ou a gente propaga determinadas passagens bíblicas, quando na verdade nós estamos, no mínimo, equivocados quanto ao momento de fala, e inclusive quanto à importância do fato narrado em si, em torno dessa parte específica que muitas das vezes nós tomamos fora de lugar. Isso é um perigo muito grande, porque no mínimo, apesar de não estarmos contando uma inverdade, estamos falando de fato textos que estão na Bíblia, mas se ele é tirado de um contexto temporal, por exemplo, local, ele destoa da verdade dos fatos. Ele acaba sendo uma mentira e acaba comprometendo a história em si. Então esse é um dos textos que eu confesso que em toda a minha vida cristã, e olha que já vou fazer 52 anos de idade, todos eles vividos na igreja, em toda a minha vida cristã eu nunca tive a oportunidade de ver alguém pregando esse texto, colocando o versículo dentro do contexto temporal, no momento, do ambiente no qual de fato essas palavras foram pronunciadas, por incrível que pareça. É um dos textos que jamais o ouvi sendo pregado, ensinado por pastores, professores, pregadores, pelo fato de ser um texto bastante conhecido, ele é retirado do seu contexto temporal, local, dentro da história da passagem apresentada. E aí hoje nós teremos a oportunidade de esclarecer esse grande equívoco, creio que por descuido, por preguiça, não sei, mas isso tenho ouvido até na atualidade a repetição desse equívoco. Mas nós veremos isso dentro da leitura bíblica em classe. Bem, a verdade prática nos apresenta o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Sem sombra de dúvida, a verdade prática, o que ela nos apresenta aqui, apesar de que, tomando por base que o texto áureo ele é tomado, na maioria das vezes, fora do contexto, aparentemente, apesar de que a lição ela é de fato, já ao ler, não me lembro aqui se houve esse equívoco aqui por parte do autor da lição, me parece que não, mas se caso houve, eu estaria apontando, mas ligando a verdade prática ao contexto aí do texto áureo, do verso do texto áureo, quando nos diz aí que por intermédio da graça de Deus o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte, contemplar a sua glória, eu já vejo aqui um leve equívoco, porque na verdade Estevão contemplou a sua glória, não como diz aqui a verdade prática, o cristão por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Na verdade, a glória de Cristo contemplada por Estevão, né, não foi no momento da sua morte, foi pelo contrário. Foi o fato de ter contemplado a glória de Deus e ele ter tornado isso público
que o levou à morte. Então aqui já é um pequeno equívoco se comparado ao contexto, à fidelidade do contexto temporal, local, momento, instante no qual houve essa fala de Estevão. Mas num sentido, deixando o contexto, no sentido geral da verdade prática, interessante porque não é inválida a afirmação em si, porque ela diz que por intermédio da graça de Deus, da força de Deus, da virtude de Deus, a graça aqui entenda-se como esse encher do Espírito, ou estar cheio do Espírito, como o próprio avivamento, o próprio poder de Deus, o próprio Espírito Santo na vida. E o que a verdade prática está afirmando é que por intermédio da graça de Deus, o cristão ele pode ser fiel a Cristo até a morte, sem sombra de dúvida. Uma vida cheia da graça, cheia do Espírito de Deus, da condição do homem não temer a própria morte e entregar a sua vida por Cristo. Então essa é a ideia da verdade prática em si, não colocando-a dentro do contexto exato do texto bíblico em si. Mas, num sentido geral, é uma verdade inquestionável de que o crente cheio da graça de Deus, repleto do poder do Espírito de Deus, ele consegue ser fiel a Cristo, não somente até morrer, no sentido até chegar o tempo dele morrer de uma morte natural, mas, se preciso for, no sentido de dar a sua vida por aquilo que ele acredita, pelo seu amor, pela sua fé em Cristo. Então, a graça de Deus, ela possibilita ao crente fiel ele manter sua fidelidade até a morte e sim contemplar de fato a glória de Deus, porque em parte nós sabemos que nós conhecemos em parte, mas um dia nós o veremos como ele é. E isso não será mais na nossa carne mortal, corrupta, mas será no nosso novo corpo, em uma nova dimensão de vida eterna com Cristo, ao lado de Cristo nas mansões celestiais. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 6, verso de número 8 a 10, depois do capítulo 7, o verso 54 ao verso 60. Continueis intercedendo por mim. Essa já foi uma semana que nós já voltamos às aulas na escola secular. Já tive aí 2 dias de atividades preparatórias aí da jornada pedagógica para na próxima semana já iniciar um ano letivo de fato com os alunos, e já estou com a garganta um tanto quanto abalada. Bem, aí no livro de Atos, capítulo 6, verso 8 ao 10. O verso 8 diz o seguinte: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bem, então aqui está mostrando que Estevão não era um crente comum, não era uma pessoa qualquer. Já disse no início que ele é contado entre os diáconos que foram separados, 7 diáconos, que foram separados principalmente para servir as mesas das viúvas, cuidar das viúvas, quanto à distribuição dos alimentos. Mas aqui a Bíblia já apresenta que Estevão, ele era um homem cheio de fé e de poder. E por ser cheio de fé, por ter poder na vida, prodígios e grandes sinais eram operados por seu intermédio no meio do povo. Ou seja, todos conheciam Estevão como um homem cheio da graça de Deus, como um crente avivado, e como o texto aqui está dizendo, que prodígios e sinais eram feitos entre o povo por intermédio
de Estevão, o que, é claro, já contribuía para que os inimigos do Evangelho, os inimigos de Deus, do povo de Deus, já se levantassem contra Estevão. Aí o verso número 9 nos diz o seguinte: e levantaram-se alguns, já os inimigos, que sentiam-se incomodados pela graça de Deus na vida de Estevão e o que ele fazia em prol do reino de Deus. Diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. É interessante, porque aqui o nome da sinagoga era a sinagoga dos libertos. E é interessante que é um contraste, um contrassenso, porque se eram libertos, libertos de quê? Porque se de fato eram libertos do pecado, libertos do ódio, da falta de perdão, de amor, eles não poderiam estar incomodados com alguém que estava sendo usado por Deus. Mas o certo é que o texto diz que essa sinagoga, que tinha um nome, era conhecida como Sinagoga dos Libertos, e aí na sequência do texto diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Então esses aqui da sinagoga chamada dos libertos e outros de outras regiões aqui citados, os sirineus, alexandrinos, etc., diz que eles levantaram-se e disputavam com Estevão. A ideia aqui de disputar com Estevão dá a ideia de debater com Estevão, ou seja, diante da palavra, do ensinamento que Estevão trazia, eles faziam frente para tentar rebater, discursar, ou seja, travavam discurso no campo do discurso mesmo, da oratória, tentando descredibilizar aquilo que Estevão está falando. E nós vamos perceber que dentro de um contexto maior, eles não conseguiam calar a boca de Estevão. Além de não conseguir vencer Estevão no discurso, e eu acho isso muito interessante, um diferencial na vida de Estevão, porque nós sabemos que infelizmente existem muitos que se dizem cristãos, até mesmo líderes, professores, etc., e que não conseguem sobreviver, aí, no sentido metafórico, figurado, a sequer uma pergunta, nem mesmo dos seus alunos numa escola dominical, ou de algum irmão, algum liderado da sua igreja. E imagine ter que discursar, ter que defender o que pensa, o que prega diante de ímpios, de inimigos, ou de religiosos e fanáticos. Então, certo é que o texto aqui nos diz que eles começaram, então, a disputar com Estevão, ou seja, a debater, faziam calorosos debates a fim de desacreditar Estevão e de envergonhá-lo e de calá-lo. Então essa era a ideia e também, quem sabe, pelo contexto do que acontece aqui no decorrer da disputa deles com Estevão, levá-lo à morte. Então aqui o texto apresenta que esses inimigos, eles começaram então a disputar com Estevão. Agora olha o que nos diz o verso 10 aí do capítulo 6. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. É muito interessante, porque nós percebemos aqui que havia na vida de Estevão uma graça. Eu, sem sombra de dúvida, eu diria que Estevão ele tinha o dom da palavra,
o dom da palavra da sabedoria. E nós percebemos aqui que o texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, ou seja, com que Estevão falava. Isso quer dizer o quê? Que se eles se levantavam para disputar com Estevão, para debater com Estevão, o texto está apresentando que eles não conseguiam resistir, ou seja, eles não conseguiam continuar debatendo, faltava-lhes argumento. Estevão calava-lhes a boca, não por uma sabedoria humana, mas a Bíblia, o texto deixa bem claro que eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Isso quer dizer que em Estevão havia uma sabedoria e um espírito de graça, de poder, de ousadia, de conhecimento das Escrituras, que fazia com que ele viesse a debater com esses religiosos, certamente, quem sabe, doutores da lei, pessoas muito preparadas, ou que se achavam preparadas para fazer frente a um simples diácono, mas que era usado por Deus. Porém, o texto ele deixa bem claro que eles não conseguiam resistir, não conseguiam vencer o debate, porque havia uma sabedoria sobrenatural, um espírito sobrenatural que falava pela boca de Estevão. Eu acho isso tão interessante e tão importante na vida do cristão, porque você que tem consciência de que Deus te chamou para o ministério da palavra, para o ensino, para ensinar, seja numa escola dominical, seja no seminário, seja na igreja, por meio de uma pregação, não importa. Você deve, a Bíblia diz que aquele que ensina deve se esmerar no ensino, você deve buscar de Deus, mas não um mero conhecimento teológico. Não estou desprezando a teologia, não estou desprezando, porque seria um contrassenso eu falar contra a teologia, uma vez que eu ensino teologia. Sou um pequeno professor de teologia, não me acho um teólogo. Porém, eu gosto sempre de deixar bem claro para as pessoas e para os meus alunos que conhecer de teologia não significa conhecer de Bíblia, necessariamente. Não significa conhecer de Deus. Não significa andar com Deus. Uma coisa é você andar com Deus, outra coisa é você andar com teólogos ou com livros de teologia. Eu sempre tenho defendido que, infelizmente, muitos daqueles que estudam, fazem cursos teológicos, bacharel ou mestrado em teologia, a maioria deles, o mínimo que conseguem é se tornarem comentaristas de teólogos. E eu nunca fui simpatizante a ser discípulo, seguidor, adepto de nenhum grande vulto, nenhuma grande autoridade, seja lá do campo teológico ou filosófico. Mesmo tendo formação em filosofia, em teologia, em literatura, em história, eu não me sinto adepto a nenhuma marca, a nenhum título. Não, eu sou um aristotélico, eu sou um cartesiano, um platônico, ou quem sabe eu sou um arminiano, um calvinista, ou quem sabe, pendendo para o lado da história, sou um marxista. Para mim isso não tem valor nenhum. Não estou desprezando esses grandes pensadores,
essas grandes mentes, mas eu penso que o estudioso, ele deve ser amante do saber e não ser filiado a um discurso de autoridade, mas eu sempre tenho defendido que mais do que o discurso de autoridade, o que deve ser levado em conta é a autoridade do discurso. E a autoridade do discurso, trazendo para o campo bíblico, não vou dizer nem teológico, mas vou dizer bíblico, trazendo para o campo bíblico, o que nos dá um discurso de autoridade, e não a autoridade de discurso, mas um discurso com autoridade, é o nosso conhecimento de Deus. É termos andado com Deus, é conhecermos Deus, não porque o nosso pastor falou que é Deus, não porque os nossos pais falaram, não porque o teólogo tal falou, mas é necessário, eu penso, como da experiência daqueles que lá na história no Antigo Testamento, no primeiro século, quando eles vieram prender Jesus e eles não conseguiram prender, e aqueles que os enviaram a prender o mestre, os perguntaram por que eles não haviam prendido a Jesus. E eles então tiveram que confessar que nunca ouviu um homem falar como Jesus, ou seja, havia uma autoridade no discurso de Jesus. Jesus não era apenas alguém que ocupava uma posição de mestre e que tinha um discurso de autoridade só por ser uma autoridade, mas havia autoridade no discurso de Jesus. E é exatamente o que acontece aqui com Estevão. Estevão, de fato, ele, por ser cheio do Espírito de Deus, ele havia em si uma sabedoria divina e um espírito excelente, um poder do Espírito que o tornava avivado a ponto de que os seus inimigos não podiam o resistir. Aí a gente viu isso no capítulo 6, os versículos 8, 9 e 10. Agora no capítulo 7, aí na sequência, no livro de Atos, capítulo 7, o verso 54, nos diz o seguinte: E ouvindo eles isso, enfureciam-se e em seu coração rangiam os dentes contra ele. Ouvindo o quê? Ouvindo, aí se nós pegarmos o contexto anterior ao verso 54, aí do livro de Atos, o capítulo de número 7, que é o texto que nós estamos trabalhando, deixa eu localizar aqui no meu celular. Você pode também acompanhar aí na sua Bíblia, Atos capítulo de número 7, nós vamos perceber o porquê dessa fala do escritor e qual o contexto dessa fala do escritor aí no capítulo 7, no verso 54. Então, como aí está no verso 54, vamos ver os versos anteriores. Os versos anteriores falam exatamente, se nós pegarmos aí, por exemplo, desde o início do capítulo 7, nós vamos ver aqui, então, que Estevão, ele começa, então, ele de uma maneira muito ousada, ele domina o discurso, domina o ambiente, e aqui, logo no início aí do capítulo 7, o verso 1, e disse o sumo sacerdote: porventura são assim essas coisas? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele vai contando toda a história da sua geração, dos seus antepassados. Eu acho isso muito interessante, porque ele começa a dar uma aula das Escrituras, uma aula mostrando que, de fato, ele não era um ignorante. Ele era alguém que tinha conhecimento das Escrituras, então ele começa a trazer toda a história de quando Deus aparece a Abraão, e aí ele vai prosseguindo, ele vai trazendo a história até chegar ao momento atual no qual eles estavam e no que interessava ao discurso do momento.
Até aí, quando lá por volta aí, no caso aquela lição apresenta o verso 54, mas aqui, por exemplo, no verso de número 51, olha o que ele diz para aqueles que o ouviam, inclusive homens religiosos, como o texto aqui coloca, o sumo sacerdote, por exemplo, estava ali na discussão, e aí nós vamos ver que a partir do verso de número 51, por exemplo, olha o que Estevão diz. Ele diz o seguinte: olha, homens de dura cerviz, ou seja, vocês têm um coração duro. O coração de vocês, apesar de vocês serem religiosos, não há lugar para Deus no coração de vocês. Vocês mataram o Cristo enviado por Deus, e vocês ainda não tiveram os olhos espirituais abertos, e vocês continuam sendo de dura cerviz. Vocês não se dobram a Deus, vocês resistem ao Espírito de Deus. E ele vai dizer exatamente isso: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Olha que interessante, porque o que Estevão está falando aqui é a questão do pacto entre Abraão e Deus, e por meio de Abraão surge então a nação de Israel, da qual aqui Estevão pertence, para a qual ele está falando. A circuncisão era o símbolo maior e físico do pacto entre Deus e Abraão, entre Deus e a nação de Israel. E agora só que Estevão, ele fala: olha, vocês são homens de dura cerviz, e vocês, apesar de serem circuncidados na carne, vocês têm o coração incircuncidado, ou seja, vocês são incircuncisos de coração. Ou seja, não há aliança entre o vosso coração e o vosso Deus. Apesar de vocês terem aliança na carne, mas a verdadeira aliança que Deus quer fazer com o homem, e ele mandou Cristo para isso, para que o homem, porque o único meio do homem voltar a estar ligado a Deus não é a religião, mas é exatamente Cristo, é a única ponte que religa, que traz o homem a Deus. Então ele vai dizer: olha, vocês são de dura cerviz e são incircuncisos de coração, ou seja, não têm aliança com Deus, vocês rejeitaram o único meio de aliançar-se com Deus, são incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus, então são incircuncisos tanto de coração quanto de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, quando nós lemos aqui no texto que eles resistiam à sabedoria e ao Espírito, ou seja, eles disputavam com Estevão, mas não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito com o que Estevão falava, aqui Estevão está dizendo já no capítulo 7, dizendo exatamente o que: olha, vocês são homens de um coração tão duro, vocês são incircuncisos, que vocês sempre resistem ao Espírito Santo, ou seja, vocês não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. E olha que lá em Apocalipse, Deus, usando João, ele vai dizer exatamente isso, que quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, ou mais especificamente falando, se eu não esteja trocando aí os versos e as personagens, mas lá em João ele deixa bem específico que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ou seja, a ideia aqui de dizer que eles eram circuncisos, incircuncisos de coração e de ouvido, e que eles sempre resistiam ao Espírito Santo, a Bíblia diz lá não me falha, não sei se em Tessalonicenses, mas em uma das cartas ali, de Paulo, se não me falha a memória, que nós não devemos resistir ao Espírito Santo.
E Estevão está dizendo para esses religiosos: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais no passado, assim também vocês fazem, que é o que vocês estão fazendo hoje, ao debaterem, ao tentarem me dissuadir, me desacreditar diante da mensagem que eu vos trago neste momento. Isso aqui é muito, muito interessante. E aí é o verso 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ou seja, a perseguição aos profetas, àqueles que falavam da parte de Deus, isso já é antigo, vossos pais já faziam isso, e vocês continuam no mesmo caminho. É isso que Estevão está falando. Então, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo. Aqueles que anunciaram a vinda de quem? De Jesus, o justo, ao qual eles mataram. Aquela geração havia matado. Então, olha o que eles faziam. Até mataram os que anunciaram a vinda do justo. E é exatamente o que eles acabaram fazendo também com Estevão. Quer dizer, provando o que Estevão estava certo naquilo que ele estava falando. Ele estava, na verdade, profetizando da parte de Deus. Então, até mataram os que anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e homicidas. Então, vocês são traidores do justo, vocês são homicidas, porque vocês repetiram o mesmo erro que os vossos pais fizeram no passado, vocês repetem no presente. E o ponto máximo desse erro foi exatamente matando o justo, o Cristo, que vocês crucificaram. Aí ele continua, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, mas não aguardastes. Ele começa a exortar. Aí o verso 54, que aí é o que chega na lição, o verso 54 diz o seguinte, e ouvindo eles isso, essa afronta para eles seria como que uma afronta, ouvindo eles essas palavras, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Então imagine que de fato Estevão, usado pelo Espírito de Deus e com a sabedoria do alto, Estevão tocava no orgulho, na ferida daqueles homens, que eles chegavam, como aqui o texto fala de uma maneira muito clara, aí no verso 54, que eles então, ao ouvirem aquelas palavras, enfureciam-se e em seu coração, e rangiam, enfureciam seus corações, e rangiam os dentes de raiva contra Estevão. Verso 55, mas ele quem? Estevão, olha o contexto daquilo que eu falei lá do texto áureo. Olha o contexto, olha, Estevão traz uma mensagem dura, uma mensagem que envergonha os religiosos, isso já aí no capítulo 7, e o discurso de Estevão, ele começa já lá no capítulo 6, nos é apresentado Estevão já discursando. E agora aqui no capítulo de número 7, no verso 55, depois de ter aí no verso 54, apresentado que eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes de raiva contra Estevão, olha o que nos diz o verso 55, mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, naquele momento, naquela reunião, ele fixou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Gente, esse é o grande equívoco e o grande erro que desde criança eu tenho ouvido e ainda continuo ouvindo.
é que muitos dizem que quando Estevão estava sendo apedrejado, é que ele falou essas palavras: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não é esse o contexto. É pelo contrário, é por ter dito essas palavras que Estevão foi lançado para fora do ambiente e foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele então vai dizer outras palavras, que é exatamente liberar o perdão para aqueles que o matavam, imitando o que Jesus fez quando estava na cruz. Então, olha o que diz o texto. Então, depois deles enfurecerem, Estevão, então, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos para os céus, aí para o ambiente, provável que seja, quem sabe, um ambiente ali onde não havia necessariamente um espaço, quem sabe ali dentro da sinagoga, ou próximo, ou no público. Eu sei que era o espaço onde eles estavam reunidos, ou a ideia de fixar os olhos aos céus não necessariamente é os céus, mas o fato de olhar para cima, da ideia de estar olhando, remete a olhar para os céus, mas isso não importa, esse detalhe. Mas o que diz aqui é que ele, então, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, ele viu a glória de Deus. Ou seja, Estevão estava tomado por um poder tão grande naquele momento do discurso, em que ele fala com muita ousadia e a ponto de causar fúria naqueles religiosos, naqueles mestres da lei, que diz o seguinte, que ele fixa os olhos aos céus, cheio do Espírito Santo, e ele viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita de Deus. Ou seja, Estevão agora ele tem uma visão dos céus. Ele é cheio de uma graça, de uma glória, de um poder tão grande que ele tem agora uma visão do mundo espiritual, ele tem uma visão dos céus. E é interessante que nessa visão que ele tem dos céus, ele já vê o Jesus ressurreto à direita de Deus. E aí, ao ter esta visão que só ele tinha, só ele teve, porque era ele quem tinha esse contato, essa comunhão com Deus, e não aqueles religiosos furiosos que estavam ao lado de Deus. E isso é bom, que nós temos muito claro na nossa mente, que muitas das vezes nós somos levados a tirar os olhos de Deus, dos céus, da visão, do chamado, daquilo para o qual Deus nos chamou, porque aqueles que estão ao nosso lado não conseguem enxergar o que nós enxergamos no mundo espiritual, e aí por sermos mal compreendidos, e esses até enraivecerem contra nós, eles querem nos dissuadir da visão do céu, da visão do reino de Deus. Mas o texto diz que Estevão teve esse privilégio de ver o reino dos céus, os céus abertos, ver agora o Cristo que havia morto, mas que já ressuscitado estava à direita de Deus. E ele então vai, e aí foi a gota d'água para ferir, aí no caso, definitivamente o orgulho daqueles religiosos. Estevão vai então e conta essa visão para aqueles que o ouviam. Aí o verso 56, e disse, quem disse? Estevão, dizendo quem? Para aqueles religiosos que o inquiriam, que debatiam com ele. Diz o seguinte, olha, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha que visão, porque o que Estevão está dizendo aqui, além dele mostrar a visão dos céus abertos, ele ainda mostrar que ele via o Jesus que esses inimigos de Estevão, havia crucificado, mostrar que também ele via esse Jesus nos céus, mas ainda mostra que Jesus estava em pé
diante daquilo que estava acontecendo do discurso de Estevão. E a ideia do Jesus estar em pé é uma demonstração da aprovação da parte de Deus, da parte do Cristo ressuscitado. Era uma aprovação, um sinal de aprovação de que ele era quem falava na boca de Estevão, que Estevão ali estava discursando em seu nome, e Jesus chega a ficar em pé para contemplar aquele momento em que Estevão calava a boca daqueles religiosos. Mas olha o que acontece depois de Estevão dizer essas palavras: vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Diz aí o verso de número 57. Mas eles quem? Todos aqueles que ouviam, que disputavam com Estevão, que tentavam calar a Estevão, mas não resistiam o Espírito que falava pela boca de Estevão. Olha o que diz o texto, no verso 57. Isso para a gente entender de contexto bíblico. Então, pelo fato de ter dito tudo isso, que viu os céus abertos e o Filho em pé à direita de Deus, por causa de tudo isso, o que aconteceu? O que causou na mente e no coração dos ouvintes? O verso 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, colocaram a mão em seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, eles falaram: chega, não queremos mais te ouvir, taparam os ouvidos e se lançaram contra Estevão, exatamente para tirá-lo para fora, para tirá-lo para ser apedrejado. Então esse é o contexto do texto. Então diz aí, então, arremessaram unânimes contra ele e expulsando-o da cidade, que fica mais claro ainda, que por causa dessas palavras que eles se lançaram contra ele, tiraram ele do local onde ele estava, que aqui lá no início, como nós falamos, ele disputava com aqueles lá da sinagoga chamada dos libertos, e havia um ambiente de disputa ali, de discussão, e diz o quê? Que expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Então, expulsando ele da cidade, o apedrejava exatamente pelo testemunho que ele dá de ter visto a glória de Deus. E as testemunhas depuseram as suas vestes, aqueles que apedrejavam e apedrejaram a Estevão, depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é exatamente aquele que futuramente, que nesse momento consentia, quem sabe até mesmo comandava aquele grupo ali de rebeldes, de religiosos. Esse mesmo Estevão depois terá um encontro com Cristo. Esse mesmo Saulo, melhor dizendo, depois terá um encontro com Cristo e se tornará o grande apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, aí nas Escrituras. Bem, então, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram, aí o verso 59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, invocação a quem? Deus invocando a Deus, Estevão, melhor dizendo, invocando a Deus. E quais eram as palavras de Estevão, as últimas palavras de Estevão agora, já sendo apedrejado? Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, porque ele sabe que, é claro, ele iria morrer, ele estava morrendo. Então ele diz, desculpa gente, aí felizmente eu ainda tenho que conviver com esse problema. Ele diz então: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, aí mostra que até então ele estava levando pedradas, mas ainda estava em pé, e agora ele se ajoelha. E aí vem agora as suas últimas palavras, ele imitando a Jesus. Ele então, assim como Jesus também, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão também está dizendo, e assim como Jesus agora no verso 60, ele diz o texto: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, perdoa a esses que me apedrejam, porque eles fazem isso por causa da ignorância. Essa é a ideia. Ou seja, que esse pecado não seja imputado a eles, eu os perdoo. Assim como tu, Senhor, assim como tu, Cristo, dispensastes o perdão quando estava sendo crucificado, eu também peço que tu perdoa a esses, ó, não lhes imputes esse pecado. E aí diz o texto: e tendo dito isto, adormeceu. Adormeceu aqui é um eufemismo, ou seja, ele morreu. Tendo dito essas palavras, Estevão então morre. Então esse era o Estevão, o Marte avivado, cheio do Espírito de Deus. Bem, vou agora para o comentário da lição, vou procurar ser rápido, porque de fato estou bastante cansado, minha garganta também já não está mais aguentando. Peço a vocês que continuem orando por mim, porque além do problema da garganta, eu tenho enfrentado depois dessa segunda recaída que eu tive aí, apesar de ter feito os exames já um pouco tarde, mas tudo indica, pelos sintomas, que foi a Covid novamente, já há algum tempo. Aí eu fiquei bastante cansado, me canso com muita facilidade, estou fazendo tratamentos, mas ainda canso, se falo muito, se ando muito, mas Deus tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza. E às vezes é necessário que a gente passe por alguma coisa para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Bem, aí o comentário da lição, a introdução, diz: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao evangelho, ou no evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Aí, tomando aqui o texto do Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Então, de fato, Estevão foi fiel até a morte no sentido real mesmo, e a coroa da vida certamente está garantida. Bem, o primeiro tópico da lição nos traz o título: Testemunho de Estevão. Primeiro subtópico: Estevão usado por Deus. Eu basicamente vou ler aqui o que está na lição, porque praticamente a história em si, os textos que nós precisávamos, eles já foram explanados. Bem, primeiro tópico da lição: Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos. Como falei, a escolha ali daqueles diáconos para servir à mesa, Atos capítulo 6, verso 3 e o verso 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção. Lucas, aqui diz evangelista Lucas, o que segundo o que se pode apreender do estudo do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, Lucas é o mesmo escritor
do livro aqui de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos mártires aqui de Estevão. Bem, então, dando sequência, deixa eu ver onde eu perdi na leitura aqui. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É um destaque aqui que Lucas dá ao relatar a história aí da igreja primitiva e falando mais especificamente aí dos mártires. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia. Aqui já dá a entender que essa sinagoga pertencia ou era frequentada por esses, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão, ou seja, debatiam com ele, como nós já ouvimos, como já falei. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Então, é necessário que nós oremos para que Deus levante homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cheias de fé e sabedoria, e que também nós sejamos usados por Deus. Que não falemos nós mesmos, mas que as nossas palavras elas possam arder no coração das pessoas, possam incomodá-las quanto à vida errada, confrontá-las, e a fim de que elas também sejam alcançadas para a salvação. Então é necessário que nós oremos na atualidade para que sejam levantados crentes, que tenhamos uma geração que possa ser fervente no calor do Espírito, da unção, uma geração avivada, cheia de fé e de sabedoria da parte de Deus. Subtópico 2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo de mentiras. Isso aqui é um dado importante, já que uma vez eles não suportavam, não podiam rebater as falas de Estevão, o que eles faziam para ter uma certa legalidade para poder apedrejá-lo, eles contrataram homens, subornaram homens para dizer que Estevão estava espalhando mentiras, para que assim eles pudessem achar algo contra Estevão para poder levá-lo à morte. E foi isso que eles fizeram. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Está lá no capítulo 6, o verso 9 ao verso 14. Então imagine, Estevão, que acabara de dar uma lição neles, começando lá desde Abraão. Agora ele vai exatamente, os seus inimigos vão arrumar testemunhas para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa, acabaram influenciando as lideranças políticas e religiosas, a levaram-no violentamente ao Sinédrio. Para poder discursar diante lá do sumo sacerdote, e a gente sabe que o discurso lá é que realmente Estevão foi usado com mais ousadia e poder, e apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios.
Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Isso aqui é interessante, que nós não lemos esse texto na lição, mas no verso 6 diz que a graça de Deus na vida de Estevão era tão grande que os seus acusadores, quando eles olhavam para Estevão, eles não viam mais um homem, eles viam um anjo entre eles. Era um rosto como um anjo, daí eles não poderem resistir ao Espírito que falava, com que ele falava, ao Espírito de Deus na vida de Estevão. Que Deus, aí a lição coloca aqui, que Deus usa o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então a oração do comentarista é que Deus de fato venha usar pessoas nesses dias a ponto de serem cheios do Espírito, para que os homens vejam em nós o brilho da glória de Cristo, que o resplendor de Cristo brilhe no nosso rosto. Subtópico 3. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, de como Israel havia afastado de Deus os pais daqueles que estavam ali acusando Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aquilo que nós falamos. Em suma, ou seja, em resumo, denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Que sejamos também obreiros cristãos dispostos e abertos para serem usados por Deus para poder incomodar o inferno. E se preciso for, dar a nossa vida pela causa do Evangelho, por aquilo que nós acreditamos. Que ainda que o mundo nos vê como conservadores, que incomodam a sociedade atual, mas que nós possamos manter a nossa identidade, manter os nossos princípios e manter a chama do Espírito queimando, ardendo continuamente em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2, a preciosa morte de Estevão. Subtópico 1, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento específico, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estando à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ou seja, mesmo tendo dado aquele discurso, sabendo que aqueles homens já não suportavam mais ouvi-lo, ele conta a visão, ele torna público a visão que ele estava tendo naquele momento dos céus. Louvado seja Deus, mesmo sabendo que isso lhe custaria a própria vida. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Então, uma vida avivada, mesmo diante da tormenta, da possibilidade da morte, ela contempla a glória de Deus. Subtópico 2, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão,
eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade. Aí a lição aqui, ela está sendo fiel ao contexto, a fim de executá-lo, expulsaram-no da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, como já falei, que é Paulo, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos, mas depois ele teve um feliz encontro com Cristo. Subtópico 3, o perdão no martírio. Isso aqui é muito interessante. Que sendo martirizado, Estevão libera o perdão. Naquele momento de suplício e dores, imagine ganhando pedradas e olhar para os seus opositores, os seus inimigos, e dizer: vocês estão perdoados, Deus os perdoe. Não leve em consideração o que eles estão fazendo. Eles fazem isso por ignorância, por não te conhecerem, por serem meros religiosos. Isso mostra que ser religioso não é conhecer Deus. Conhecer Deus vai bem além disso. Então tenha cuidado. Você que talvez já tem tanto tempo aí que frequenta uma religião, uma igreja, seja ela católica, evangélica, espírita, não importa. Mas pode ser que você ainda não nasceu de novo, ainda não conheça a Deus. Até mesmo, quem sabe, você que é uma liderança. Bem, perdão no martírio. Naquele momento de suplício e dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo glorioso, grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, é cara, é rica, é incalculável o valor, o preço, a estima que Deus tem pela morte dos seus santos, porque nenhum deles morre em vão. Isso é algo precioso. Isso traz júbilo diante de Deus, isso traz glória diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Isso aqui é muito importante. Você pode, como um homem, chatear, alguém te tirar do sério, você ficar irado, ficar com raiva, mas o que você não pode é deixar o sol se pôr sobre a tua ira. No lugar do verdadeiro cristão não pode ter lugar para ódio, para mágoa, para falta de perdão. Alguém pode ter te ferido várias vezes, mas no primeiro momento que essa pessoa precisar do teu perdão, da tua ajuda, você deve se colocar à disposição. Louvado. Bem, dando continuidade, eu tive que dar uma pausa, pois me deu uma crise muito grande aqui de tosse e eu tive que parar um pouco. Mas indo para o último tópico da lição, 3, nós temos aí o avivamento no sofrimento. Primeiro subtópico, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram.
Em livros da história da igreja, por exemplo, em livros seculares que contam sobre a história da igreja, de pessoas que viveram próximo àquele contexto, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, lá que escreveu o Apocalipse, que foi mandado para a ilha de Patmos, foi jogado dentro de um tacho, um caldeirão, uma espécie de azeite ali quente para morrer, mas não morreu. Claro, um milagre da parte de Deus. Então aqui o texto diz que, com exceção de João Evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa, então os demais todos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Ora, os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, ou na faculdade, no trabalho, ou no caso, numa posição profissional que você assume. Então somos tentados muitas vezes nessas várias áreas, e que Deus nos guarde de trair, no caso, o nosso Salvador, por nada. Não vou dizer nem por coisas tão poucas, por coisa nenhuma. E aí o último subtópico, 2, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Ou seja, o avivamento na vida de Estevão fez com que ele enfrentasse a morte de cabeça erguida, ele não temesse a morte. Então, o avivamento te prepara para o sofrimento. Não estou dizendo que você ser avivado, você está buscando sofrimento. O sofrimento é inerente à vida do homem. Mas o cristão avivado, ele tem maiores chances, ou todas as chances, para entrar e sair da luta de cabeça erguida. A Bíblia nos mostra essa capacidade ou essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que dentro do cristão há um contínuo banquete, a festa dentro de nós. Mesmo o nosso corpo físico estando abatido pela enfermidade, pelos problemas, pelas lutas da vida. Mas a alegria, o gozo do Espírito, isso não pode ser tirado, nem mesmo a morte pode tirar a alegria da salvação, o gozo da presença de Deus na nossa vida. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte dos céus para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então, ter uma vida avivada, cheia do Espírito, não é uma opção, é uma necessidade. É necessário que cada crente viva essa máxima, que ser cheio do Espírito é uma necessidade. E finalmente a conclusão: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte diante da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. É Deus quem dá graça, quem dá equilíbrio, quem faz com que você não venha perder a cabeça diante das ameaças do inimigo. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga,
não neguemos a Cristo. Ou seja, a exemplo de Estevão, não neguemos a Cristo, que possamos ser fiéis até a morte, para finalmente tomarmos posse da coroa da vida. Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao meu, ao teu coração, e que nós possamos estar unidos na sua fé, orando uns pelos outros. Continue orando por mim, continue aí prestigiando o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos, chamando outros a se inscrever no nosso canal, pois tudo é dele, por ele e para ele. Por isso, glória, pois, a ele, Cristo, para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Um abração e a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém.